Neste exato momento, enquanto este vídeo está sendo assistido, centenas de pontos de dados sobre cada pessoa estão sendo coletados, processados e vendidos. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Por trás dessa coleta massiva de dados, está sendo construída a infraestrutura para o maior sistema de controle da história humana. E a parte mais assustadora: a maioria das pessoas está entregando essas informações voluntariamente, sem sequer perceber as consequências. O que será revelado a seguir não é ficção científica. É a realidade sendo construída agora mesmo, alimentada por centros de dados nucleares e dirigida por uma agenda tecnocrática que visa transformar cada ser humano em um ponto de dados controlável. Pode não ser o tópico mais empolgante, mas é realmente importante, e ainda haverá oportunidade de falar sobre armas de DNA no final. Foram notadas várias histórias sobre centros de dados massivos sendo construídos para alimentar este novo mundo, o que gerou algumas perguntas importantes sobre o assunto. Primeiro, se está sendo construída uma sociedade tecnocrática, então os dados comandam o mundo, obviamente, mas as implicações são bem malucas. Todos nós meio que passamos pela vida com o entendimento de que tudo que fazemos no espaço digital está sendo coletado tanto por corporações quanto por governos. Mas raramente, ou nunca, pensamos sobre o que está realmente sendo feito com esses dados. Nem muitas pessoas contemplam como isso poderia ser usado contra elas. Tipicamente, as pessoas apenas concluem que é para campanhas de marketing e consumismo, mas há uma realidade muito mais sombria em jogo. Basicamente, eles estão minerando cada pessoa, cada clique, cada tecla digitada, cada passo dado, cada app tocado e cada comando de voz sussurrado, tudo coletado e vendido. Mas não é realmente apenas dados, é mais como um dossiê sobre cada indivíduo. E mesmo que seja composto de detalhes íntimos pessoais, a pessoa não é proprietária. Agora é deles, alimentado em uma máquina que nunca dorme para criar uma espécie de sombra digital. É frequentemente descrito como um reflexo de quem a pessoa é no mundo real. Seus hábitos, seus medos e até mesmo aquelas buscas questionáveis da madrugada. Tudo costurado junto em um perfil tão completo que conhece melhor a pessoa do que ela conhece a si mesma. Isso está realmente no centro do argumento de Yuval Harari sobre hackear humanos. Quando nas mãos do governo, bem, eles não precisam adivinhar o próximo movimento de alguém. Eles já o mapearam, alimentaram através de IA preditiva e, com quase certeza, já sabem o que a pessoa vai fazer em seguida. Mas não é apenas sobre prever comportamento. Quando eles decidem apertar essas cordas, esses dados não apenas definem as pessoas, eles as possuem. A tecnocracia pode ser definida como um método impessoal e científico de gerenciar todos os aspectos de uma sociedade. Suas preocupações primárias lidam com como a energia é produzida e usada. Soa familiar. Todas as táticas de medo ambientais, os ambientalistas, à esquerda. Na verdade, não grupos ambientalistas, mas grupos da esquerda entenderam que se for possível controlar a energia, é possível controlar os seres humanos. E era disso que se tratava. Mas vai muito mais fundo que isso. Uma das melhores explicações data de 1937, onde afirma que a tecnocracia é a ciência da engenharia social, a operação científica de todo o mecanismo social para produzir e distribuir bens e serviços para toda a população. Pela primeira vez na história humana, vai ser feito como um problema científico e de engenharia. Não haverá lugar para política ou políticos, finanças ou financistas, hackets ou hacketeers. O sonho tecnocrático é revolucionário em escopo, visionando uma reorganização total da indústria, governo e lei. Quando dizem que querem socialmente engenheirar toda a sociedade, falam sério. Até mesmo a Constituição dos Estados Unidos, para eles, é vista como uma relíquia, completamente inadequada para servir como base de governança e direitos humanos. Em outras palavras, são delirantes. Mas é verdade. Os tecnocratas não fazem pretensão sobre manter uma forma representativa de governo, seja uma república ou uma democracia. O objetivo é estabelecer uma ditadura científica. Os tecnocratas têm sido altamente críticos de fascistas, comunistas, socialistas e realmente de todo outro movimento político, mas não parecem ter um problema com seu próprio estilo totalitário de governo, chamado de um tecnato. Independente da compreensão do plano, uma remodelagem monumental de governos, economias e sociedades está ocorrendo agora mesmo.
mas não por representantes eleitos, instituições, credos ou a vontade do povo. O poder está agora concentrado nas mãos de uma classe exclusiva de cientistas, tecnologistas, engenheiros e técnicos, muitos dos quais também acabam dirigindo corporações multibilionárias. E é exatamente por isso que Klaus Schwab e o F promovem a ideologia de parcerias público-privadas, mesclando o setor público, o governo, com o setor privado, corporações. Sim, uma forma de fascismo por definição. É uma pena que as palavras realmente não signifiquem mais nada, porque seria ótimo para todas as pessoas gritando sobre fascismo todos os dias reconhecerem quando está olhando para elas na cara. De qualquer forma, não há melhor exemplo de tecnocracia que o Vale do Silício. Estão agora intimamente tecidos em todos os aspectos de governança e negócios, e isso é um problema com o qual temos que nos preocupar dos dois lados do corredor. O tribalismo político não tem papel aqui. Fiquem alerta, porque, como dizem, os tecnocratas se contentam em usar políticos e o sistema político como um todo para silenciosamente transformar o governo em um tecnato completo de dentro para fora, ou vice-versa. Há outro grande problema aqui também. O mundo inteiro está sendo refeito para acomodar essa visão tecnocrática. Produtos de Big Tech são onipresentes e pensados para serem indispensáveis ao mundo ultramoderno e orientado para o futuro. IA, robótica, a internet das coisas são promovidas como catalisadores que podem levar a um futuro de facilidade e prosperidade para todos. Sim, se alguém acredita no discurso de vendas utópico. Mas é tudo sobre a quarta revolução industrial, sobre a qual foi falado na última vez. No entanto, há uma grande ressalva. Esta revolução tem o potencial de superar a própria humanidade e tornar os humanos como animais hackeáveis e pessoas inúteis. Na verdade, alguns dizem que esse é o objetivo explícito. No passado, na história, se alguém estava do lado errado da história, se não entendeu o que estava acontecendo e perdeu a competição, então acabou como algum tipo de servo ou trabalhador manual, sendo explorado pelas pessoas que entendiam e tinham poder. Agora, se alguém ficar para trás, está enfrentando algo muito pior, que é ser completamente irrelevante. Nem mesmo precisarão da pessoa como servo ou como escravo. É sempre interessante ver como cada pilar desta agenda sangra para todos os outros. Está tudo conectado. Este tipo de sistema político se encaixa perfeitamente no plano para controle populacional. Por exemplo, uma citação de Yuval Harari. E agora, avançando para o início do século XXI, quando simplesmente não precisamos da grande maioria da população, porque o futuro é sobre desenvolver tecnologia cada vez mais sofisticada, como novamente inteligência artificial, bioengenharia. A maioria das pessoas não contribui com nada para isso, exceto talvez por seus dados. E qualquer coisa que as pessoas ainda estejam fazendo que seja útil, essas tecnologias cada vez mais tornarão redundante e tornarão possível substituir as pessoas. Agora avançando para o século onde simplesmente não precisamos da grande maioria da população. A maioria das pessoas não contribui com nada para isso, exceto talvez seus dados. E qualquer coisa que as pessoas ainda estejam fazendo que seja útil, bem, essa tecnologia cada vez mais tornará redundante e vai tornar possível substituir as pessoas inteiramente. Fim da citação. E então ainda temos Larry Fink, que afirma que declínios populacionais massivos em sociedades modernizadas serão benéficos porque vai acelerar a automação. Se for projetada a transformação que será vista em todas as sociedades por causa da IA, robótica, tecnologia de sensores, a velocidade com que essa mudança vai ocorrer, poderia ser argumentado que nos países desenvolvidos, os grandes vencedores são países que têm populações encolhendo. Isso é algo que a maioria das pessoas nunca falou sobre. Sempre costumávamos pensar que população encolhendo é uma causa para crescimento negativo. Mas em conversas com a liderança desses grandes países desenvolvidos, que têm políticas de imigração xenofóbicas, eles não permitem que ninguém entre, encolhendo demografia. Esses países desenvolverão rapidamente robótica e tecnologia, IA e tecnologia, essencialmente substituindo humanos por máquinas até o ponto em que todo o mercado de trabalho entra em colapso, e dizem que isso é uma coisa ótima. Mas por que diriam isso? Bem, é quando vão sair com renda básica universal. Mas aqui está a questão. Não vai ser realmente universal, vai ser inteiramente dependente de obediência ao regime. Se alguém for um bom camponês, terá acesso a recursos, e se não for,
Bem, então será cortado com o apertar de um botão, relegado às margens da sociedade, excluído. Então, qual é o ponto ou objetivo final? Bem, desde a criação lá nos anos 1930, sempre foi sobre controle. Ao adotar a tecnocracia, a elite bancária não apenas pode manter controle sobre o sistema monetário, eles também cimentarão seu governo sobre todas as indústrias, recursos naturais, governos, instituições e, mais importante, as pessoas. Quando se trata deste esquema tecnocrático, é importante lembrar que é sempre incremental, o jogo longo. No entanto, estamos em algum ponto de inflexão agora, já que a tecnologia finalmente alcançou suas ambições tirânicas e agora vem a abertura para a implementação. Métodos de coleta de dados. Mas como fazem isso? Bem, como foi dito no início, a fundação de tudo depende dos dados. Então foi preciso se perguntar algumas questões. Primeiro, como nos acostumamos com esse roubo de dados? E segundo, sobre coleta de dados, quais são alguns métodos que governos, corporações e esses grupos sômbrios usam para aspirar cada pedaço de nossa existência? Como acontece, usam métodos mundanos e sistemáticos que já estão acontecendo no fundo da vida diária. Muita dessa informação pode ser nova para algumas pessoas. Rastreamento passivo. Primeiro temos o rastreamento passivo, os perseguidores silenciosos. Todo site visitado deixa rastros, e além dos cookies, isso inclui algo chamado pixels de rastreamento. Isso é comumente referido como pixels espiões. Registra o endereço IP, dados de localização, informações demográficas, informações do dispositivo, preferências. Registram cada clique e podem até dizer quanto tempo alguém permanece em uma determinada tela, estabelecendo um padrão de comportamento do usuário que é um componente-chave. De lá temos redes de publicidade de terceiros, como o DoubleClick do Google ou o AdTech da Meta. Essas redes pegam esses rastros de cookies e pixels espiões e os costuram todos juntos em um mapa expansivo da vida online. Impressão digital do dispositivo. E então temos a impressão digital do dispositivo. Mesmo se alguém limpar os cookies, o dispositivo ainda trai. Combinações únicas de versão do navegador, resolução da tela e endereço IP criam uma espécie de ID digital que é difícil de se livrar. Então, governos e empresas usam isso para marcar pessoas em todas as plataformas sem consentimento. Permissões de app. E então, é claro, há as permissões de app, das quais a maioria das pessoas negligencia. Até mesmo o app do tempo pega informações de localização, pingando 24 horas por dia, 7 dias por semana, e então vende para corretores de dados. Eles empacotam e vendem para qualquer um com dinheiro, e isso inclui atores estatais. Hash coleta ativa. Mas vamos entrar na coleta ativa. Isso simplesmente significa que as informações são entregues voluntariamente. Isso é dito entre aspas porque é consentimento desinformado. As pessoas não leem os acordos do usuário, apenas pulam para o final e aceitam. Mas essa categoria inclui tudo nas mídias sociais. Cada post, curtida, comentário ou desabafo postado é uma mina de ouro. Algoritmos capturam palavras, hashtags ou qualquer coisa e conexões, combinam com os metadados, que incluem tempo, localização, dispositivo sendo usado e usam para preencher as lacunas. Uma vez que fazem isso, basicamente tem uma linha do tempo de todo dia. A parte maluca é que governos podem intimar esses dados ou podem apenas comprá-los de um corretor de dados e não precisam de um mandado. Se alguém já preencheu uma pesquisa online, bem, ótimo. Então todos têm nome, idade, renda e hábitos, tudo canalizado para um banco de dados que faz referência cruzada com tudo com precisão aterrorizante. Já se perguntaram como sabem que alguém estava falando com o irmão sobre comprar um carro novo? Bem, é assim. Até mesmo assistentes de voz como Siri, Alexa, Google Home não estão apenas ouvindo quando o nome deles é dito como ativação, certo? Toda conversa de fundo é capturada, analisada e armazenada. Alguns vazamentos indicaram que as gravações acidentais da Amazon mostram como conversas casuais se tornam forragem para seus conjuntos de dados. Essas gravações acidentais até foram usadas em um caso de assassinato. O ecossistema de corretores de dados. O ecossistema de corretores de dados é especialmente nefasto. Empresas como a Section ou Experian compram pedaços de apps, varejistas e até usam registros públicos e os misturam em um perfil. Renda, histórico de votação, registros médicos, tudo está incluído. Se pularmos para o Sociable rapidamente, as agências de espionagem dos Estados Unidos estão procurando maneiras mais baratas e rápidas de acessar e comprar dados de empresas privadas.
Isso veio de um relatório de 2022 do DNI. E houve um gostinho de como o tio Sam estava comprando dados de fornecedores comerciais que de outra forma precisaria de um mandado para adquirir. Mas se comprarem de uma empresa privada, não precisam disso. E além disso, há até algo chamado negociação de dark pool em dados. Isso inclui dados que são muito sensíveis para venda pública. Imaginem tags de geolocalização perto de bases militares. Coisas assim. Tudo é negociado silenciosamente dentro do setor público, sem rastro de papel e sem supervisão. A rede invisível e rede de vigilância. Mas aqui temos que falar sobre a rede invisível e rede de vigilância. Há o monitoramento de ISP. O provedor de internet vê todo o site e todo o arquivo baixado. Há certas leis que permitem que governos interfiram nisso para propósitos de segurança nacional, ou assim dizem, e nenhum aviso é necessário. Daqui podemos até falar sobre triangulação de torre móvel, já que celulares pingam torres celulares constantemente. Operadoras de celular e os amigos do governo podem rastrear movimento até alguns metros, essencialmente construindo um mapa de calor de toda a vida. Até usam esse método chamado geofencing em protestos, e isso tem acontecido por anos neste ponto. A rede invisível inclui câmeras de trânsito e, no futuro, a internet das coisas será incluída também. Cidades inteligentes significa vigilância inteligente. Placas de licença, reconhecimento facial e todos os dispositivos conectados inteligentes alimentam dados em tempo real em um sistema centralizado. O sistema de crédito social da China é atualmente o cartaz. Coleta biométrica. E então nessa linha é preciso mencionar rapidamente a coleta biométrica, algo com o qual teremos que lidar nos próximos anos. E novamente temos reconhecimento facial. Aeroportos, novas lojas e câmeras de rua escaneiam rostos, amarram a identidade via registros do DMV, provavelmente, e vão até conectar a todas as fotos de família no Facebook. Há uma empresa chamada Clearview AI e tem um banco de dados que é uma coleção de todas as selfies. Está acontecendo agora mesmo. No entanto, não podemos esquecer dos bancos de dados de DNA como Ancestry, Com e 23andMe. Já foram hackeados antes e podem até vender código genético para o maior licitante. No entanto, a polícia já usa isso para identificar suspeitos hoje. Foi quase certamente assim que pegaram um serial killer na Califórnia. Um membro da família submete DNA a um lugar como esse e toda a linhagem é perfilada, empacotada e vendida. Estão até entrando nas águas de vigiar caminhada e impressão vocal. Tudo isso está criando a situação perfeita para controle digital. É claro, todos esses dados devem ser amarrados ao ID digital, mas isso é discutido o tempo todo. O ponto principal é que não apenas coletam, eles correlacionam. Algoritmos ligam compras na Amazon ao desabafo na mídia social e então amarram isso ao rastro de GPS. E qual é o resultado? Bem, culmina em um perfil que sabe onde alguém esteve, o que quer, quem odeia e como cutucar ou esmagar. É o paraíso de um engenheiro social. E é claro, governos podem então usar isso para controle. Obviamente. Imaginem um mundo onde podem congelar conta bancária se o risco aumentar, diminuir conexão se houver dissentimento ou limitar alcance nas mídias sociais. Mas aqui está uma que não é frequentemente falada, mas com todas essas informações sobre alguém, poderiam até inundar com propaganda adaptada aos medos específicos. O sistema de crédito social da China já bloqueia acesso a trens por mau comportamento e ridicularizam pessoas em programas de notícias por atravessar a rua fora da faixa. Para onde quer que ela vá, ou Yang-Hou é seguida. O que ela compra, como ela se comporta, é rastreado e pontuado para mostrar quão responsável e confiável ela é. É chamado de sistema de crédito social. E em uma versão agora sendo testada, a reputação de uma pessoa é pontuada em uma escala de 350 a 950. E como você, com uma boa pontuação de 752, está bem com isso. Na verdade, a maioria das pessoas estão. É um mecanismo que empurra a se tornar um cidadão melhor. É Big Data encontra Big Brother, expandindo como o governo monitora, entende e, em última instância, controla seus 1,4 bilhão de cidadãos. Graças aos avanços em inteligência artificial e reconhecimento facial, e uma rede de mais de 200 milhões de câmeras de vigilância, as pessoas se incomodam com preocupações de privacidade? Pensamos que muita câmera mantém a segurança realmente boa. Podemos aceitar.
Empresas estão experimentando com os algoritmos para ajudar o governo a criar o novo Sistema Nacional de Crédito Social. O governo também tem projetos piloto, onde cidadãos são obrigados a fazer horas de trabalho não pago para obter benefícios. E pontuações são reduzidas por coisas como fazer lixo, quintal bagunçado, fofoca, até atravessar a rua fora da faixa. Vídeo de ofensores é mostrado no noticiário local. Mas o Ocidente não está tão atrás com seus modelos de pré-crime mais pálidos também. Não é nem adequado chamar de Big Brother, é uma hidra de sistemas. Um leviatã de controle e opressão composto de entidades públicas e privadas. E a parte realmente maluca é que já foi optado por simplesmente estar vivo em 2025. A ambição atômica da IA. Agora, se alguém quiser coletar e usar dados de bilhões de pessoas ao redor do mundo, isso cria um tipo de problema logístico. E para remediar isso, precisam criar centros de dados massivos em todos os lugares. Foi lembrado este artigo de Tim Hinchcliffe. Embutido dentro do esquema para monetizar a natureza está uma apropriação de terras, amarrando-o à iniciativa de acabar com a propriedade privada de terras e mudar para a comida cultivada em laboratório. Uma das principais razões para essa jogada tirânica é porque os centros de dados massivos precisam de acesso fácil à água e energia. E bem, fazendas se encaixam na conta. Como resultado, querem forçar fazendeiros a sair, pegar essa terra e construir os ditos centros de dados em terra agrícola de primeira. Novamente é notado como todas essas iniciativas se cruzam. Então sim, estão indo atrás de fazendas simplesmente por causa do adágio controle a comida, controle as pessoas. Também precisam da terra para os centros de dados de IA. Controle a comida, controle as pessoas. Controle os dados, controle as pessoas. Tudo em um. Klaus Schwab até falou sobre construir um cérebro digital para armazenar todos esses dados. Gostaria apenas de destacar o que foi dito sobre o ato de chips europeu, porque é um passo importante para criar um cérebro físico para digitalização e tê-lo localizado até certo ponto na Europa. Como Klaus Schwab diz, a era inteligente depende desses dados, os dados das pessoas. E como resultado, há um monte de histórias malucas sobre novos centros de dados sendo construídos. Sabiam que a ilha Three Mile foi comprada pela Microsoft para transformá-la em um hub de dados alimentado por energia nuclear? Tudo para alimentar a inteligência artificial? É verdade. A infame relíquia nuclear, uma vez cartaz da loucura do derretimento, está de fato sendo ressuscitada, mas não por algum salvador benevolente, mas sim pela mão fria e calculada da Big Tech. A Microsoft assinou o acordo em setembro de 2024 e até 2028 esperavam bombear 835 megawatts de suco nuclear para alimentar os sistemas de IA. Vai custar cerca de 1,6 bilhão de dólares para reconstruir, com sussurros de uma parceria público-privada com o governo dos Estados Unidos também. E supostamente é um acordo de 20 anos. Não é apenas a Microsoft também. Todos esses senhores da tecnologia estão em uma farra de compras, farejando cascas nucleares mortas e respirando vida de volta nelas para alimentar os impérios digitais. A Amazon comprou a planta de energia Talen por 650 milhões de dólares. Bill Gates tem um projeto de estimação diferente chamado TerraPower, programado para ser construído no Wyoming no valor de 1 bilhão de dólares. Na Suécia, estão construindo um campus nuclear feito de muitos pequenos reatores modulares, com o apoio do governo sueco também. E é tudo para alimentar a inteligência artificial e coleta de dados. De lá, temos o Reino Unido, que está tentando mudar uma antiga instalação de fabricação de carros em um centro de dados de energia nuclear também. E então temos a França, que já é um colosso neste espaço, considerando que 70% de sua energia vem de nuclear, mas estão se preparando para lançar um especificamente para dados também. O Canadá está fazendo isso com a empresa Ontario Power Generation, acredita-se, e está tentando atrair a Big Tech a investir lá, com rumores de Microsoft e Meta estarem envolvidos. E não podemos esquecer da China, que está construindo Linglong One. É construído como algo para uso industrial. Mas não se enganem, os gigantes de tecnologia da China e a necessidade insaciável por dados já superam toda a rede da maioria das nações. Há algumas menções honrosas. O estado do Texas quer construir o equivalente a 30 reatores nucleares até 2030 para alimentar exclusivamente centros de dados de IA. E então temos a Exxon,
que quer construir uma rede elétrica exclusiva, não para casas de consumidores, ou negócios, ou mesmo fábricas. Querem construir uma rede elétrica inteiramente separada, especificamente para inteligência artificial. O que é interessante? O pessoal da Agenda 2030 se encurralou em outro canto. Dizem que a produção de energia é um mal do mundo, destruindo ecossistemas e o planeta como um todo. No entanto, para alimentar a agenda tecnocrática, bem, não podem usar solar ou vento. Simplesmente não funciona. Então, eventualmente, isso vai explodir em suas caras e provar mais uma vez que nada disso é para salvar o planeta. Porque, é claro, reverterão aos velhos caminhos, desistirão da mensagem e escolherão alimentar a inteligência artificial sobre a sinalização de virtude. Vai revelar que nada disso é baseado em princípios, é tudo uma manipulação para ganhar poder sobre as massas. Esses não são experimentos isolados também. São precursores. Nuclear está de volta, mas não como um salvador público, mas como uma arma privada para o apetite infinito da tecnologia. Estamos no início de uma teia global de ambição atômica, e cada local vai ser um nó em um sistema que é menos sobre progresso e mais sobre controle. Base de dados de saúde e armas de DNA. No entanto, não podemos parar por aí porque ainda temos que falar sobre Larry Ellison. No último vídeo foi falado sobre sua aparição na cúpula do governo mundial. Estava promovendo a criação de uma base de dados de saúde global que inclui informações genéticas. E isso bem aqui é parte de um esquema muito mais sombrio, cujos perigos são bastante arrepiantes. O burburinho em lugares como a cúpula do governo mundial e Davos sobre uma base de dados de saúde global soa como o sonho de um tecnocrata. Cada batimento cardíaco, cada genoma, cada espirro, tudo ordenadamente catalogado em um cofre digital expansivo. Mas por baixo dessa promessa brilhante de melhor assistência médica, espreita uma caixa de Pandora de perigos, desde vigilância sufocante até poderes estrangeiros transformando o DNA em uma arma. Vigilância sufocante. Uma base de dados de saúde centralizada não é apenas um livro-razão médico, é uma mina de ouro de vigilância. Dados biométricos como DNA, escaneamentos de íris dos olhos ou até padrões de caminhada não são abstratos. É a pessoa destilada em código. Uma vez que esteja tudo em um lugar, governos ou corporações podem rastrear com precisão cirúrgica. Imaginem um sistema que sabe que alguém é predisposto à ansiedade e então faz referência cruzada e sabe o que a pessoa pega na farmácia, amarra isso ao desabafo na mídia social e ao rastro de GPS e marca como dissidente. Mas não é uma extensão. A China já está fazendo isso com um sistema de crédito social, onde dados biométricos ajudam a identificar uigures para reeducação. Uma base de dados global poderia apenas escalar isso, transformando saúde em uma coleira para maníacos por controle ao redor do mundo. E se atacado, bem, então vulnerabilidades mais íntimas, desde saúde mental ou genética, se torna forragem de chantagem para qualquer um com um servidor e um rancor. Armas geopolíticas. Agora vamos falar sobre governos estrangeiros. Um tesouro centralizado dos dados de saúde de todos não é apenas um pesadelo de privacidade, é uma arma geopolítica esperando para ser usada. Se uma nação rival colocar as mãos nisso, teoricamente poderiam explorar fraquezas em toda a população. Imaginem ataques cibernéticos sob medida que fazem bombas de insulina dispararem em regiões pesadas de diabéticos. Ou poderia ser apenas propaganda a laser direcionada a pessoas com condições específicas de saúde mental. A comunidade de inteligência dos Estados Unidos já está um pouco nervosa sobre isso. De volta em 2021, alertaram que o acúmulo de dados genômicos americanos pela China poderia superar a biotecnologia dos Estados Unidos e inclinar o poder global. Por quê? Bem, porque dados de saúde não são apenas pessoais. É um mapa dos pontos fracos de uma nação, maduros para exploração. Armas de DNA. E aqui é onde fica francamente macabro. Armas de DNA. Essas não são apenas histórias de ficção científica mais. Imaginem um patógeno projetado para mirar em marcadores genéticos específicos. Digamos, um vírus que mata apenas pessoas com uma certa ancestralidade. Uma base de dados global entrega o blueprint para qualquer estado ou ator rebelde com a tecnologia para executar isso. E a China será usada como exemplo mais uma vez. E a razão é porque construíram a maior base de dados de DNA do mundo. 80 milhões de perfis e contando.
parcialmente através de coleta forçada de uigures e acordos sômbrios com empresas de biotecnologia estrangeiras, como BGI. Oficiais dos Estados Unidos já marcaram a BGI por canalizar dados genéticos para o militar chinês, com sussurros de pesquisa de bioarmas borbulhando desde pelo menos 2020. Até temos artigos como este do Washington Times que sugerem que Pequim está mexendo com armas de germes para atingir grupos étnicos. Afirmam que são defensivos, mas a evidência continua se acumulando. Se decifrarem isso, uma base de dados de saúde global poderia ser a lista de compras para mirar em populações inteiras ou poupar as suas próprias. Medicina de precisão desonesta. As apostas sobem ainda mais quando é considerada medicina de precisão desonesta. Uma base de dados centralizada poderia deixar inimigos não apenas vigiar pessoas ou deixá-las doentes, mas editar a humanidade como um todo. CRISPR já está aqui, mexendo com genes como se fosse um videogame. Entreguem essa tecnologia a um poder hostil com o DNA de todos em arquivo, e há uma receita para genocídio silencioso, ou talvez evolução forçada. E a China não é tímida sobre as ambições de biotecnologia. Falam sobre isso abertamente. A iniciativa de medicina de precisão supera a dos Estados Unidos e estão combinando com inteligência artificial para processar dados genéticos em escala. Se for adicionada uma base de dados global, bem, a linha entre assistência médica e guerra começa a ficar borrada. Realidade atual, não hipotética. Mas aqui está o ponto crucial. Isso não é hipotético. A China já foi pega hackeando empresas de saúde dos Estados Unidos. Em 2015, hackearam a Anthem e tiraram 80 milhões de registros. E oferecer laboratórios de Covid para estados em 2020? Bem, isso é apenas um cavalo de Troia para mais DNA. Enquanto isso, o pessoal de Davos empurra essa ideia de uma base de dados como se fosse utopia, ignorando como esses sistemas realmente funcionam e quão vulneráveis realmente são. Os Estados Unidos nem conseguem proteger os próprios dados. Lembrem da violação de 2019 do Departamento de Segurança Interna? Bem, tiraram 200 mil escaneamentos faciais. E essa ideia de um cofre global seria o alvo de todo hacker, espião e ditador com um problema no ombro. Os perigos resumidos. Então os perigos? Bem, a vigilância que faz Orwell corar. Inimigos estrangeiros mapeando fraquezas e armas de DNA que poderiam reescrever o jogo final da humanidade, tudo alimentado por uma base de dados vendida como progresso. Armas de DNA são coisa de pesadelos. É um futuro onde linhagem poderia ser sentença de morte, e os arquitetos desta perdição não precisam de bombas, apenas um frasco e um rancor. Ninguém está por aí desfilando provas nas ruas, mas os sinais estão lá. Gigantes da biotecnologia se amarrando ao militar. Vastos bancos de dados de DNA e uma fome por dominância que não se curva à ética. O perigo não está nos detalhes que não podem ser vistos, está na intenção que pode ser vista. Uma base de dados de saúde global, como as que Davos fala, oferece a essas mãos sômbrias a matéria-prima. O mapa genético, maduro para direcionamento. Então agora o quadro está claro. Os dados não são das pessoas, são deles. Uma moeda para controle, acumulada em cofres alimentados por energia nuclear e preparada para transformar genes em um interruptor de morte. A cada dia a coleira aperta, cada passo rastreado, cada respiração transformada em arma. Mas não acabou. A consciência é a primeira fratura na máquina. Essas coisas não são ficção, já estão aqui e possivelmente acontecendo amanhã. Por que alguém deveria se importar? Bem, primeiro, ignorância é o combustível deles. Se for visto, deve ser denunciado. Isso importa não apenas para a privacidade, mas como afirmado, agora é a hora de empurrar por um futuro onde as pessoas são mais do que um ponto de dados. A humanidade agora está construindo o sistema de vigilância mais sofisticado da história. E, no geral, a estratégia parece bem clara. Controle os dados, controle o mundo. Se você gostou do conteúdo, curta, comente e se inscreva. Compartilhe o vídeo se quiser e, se puder, faça uma doação para o nosso trabalho. O link estará na descrição.